A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela e eu estou aqui para testemunhar a cura da minha coluna. Eu sentia dores na minha coluna desde os meus 12 anos. Só que com o passar do tempo, as dores foram aumentando cada vez mais. E lembro que em 2010, quando eu casei, a gente ainda no início do casamento não tinha máquina de lavar roupas, então eu lavava na mão. E eu lavava roupa num dia, no outro meu esposo precisava me auxiliar a levantar, tamanha era a dor, eu ficava travada. E cada vez mais essas dores foram aumentando, né? Até que em uma das minhas idas ao pronto-socorro, em 2016 já, né? Final de 2016, eu fui ao pronto-socorro e o médico que me atendeu, ele pediu para fazer um raio-x ali na hora, para ele ver o que poderia estar acontecendo. Fiz o raio-x, aí retornei para ele com o resultado. Foi onde ele identificou 3 desvios na minha coluna e a suspeita da hérnia de disco. E então ele falou assim, você tem 3 desvios na sua coluna e eu tô suspeitando de uma hérnia de disco. Só que pra gente saber certinho, você precisa fazer uma ressonância. Para isso eu vou encaminhar você pro ortopedista. Isso foi em final de 2016. Quando foi, aí me encaminhou pro ortopedista, eu fui até o local das consultas, né? Levei o encaminhamento e fiquei numa lista de espera. Eu sei que eu fui passar com o ortopedista já era final de 2017, né? Que os irmãos sabem que pelo SUS é mais demorado tudo, né? Então, no final de 2017, passei com o ortopedista. Ele olhou o raio-x novamente, falou, realmente você tem 3 desvios na sua coluna e realmente a suspeita de hérnia de disco. Então, a gente vai fazer uma ressonância. E aí, me encaminhou para fazer a ressonância, né? Eu fui, levei o encaminhamento no lugar que, né, certo. E para isso eu esperei mais um mês na lista de espera para poder fazer a ressonância. Fiz a ressonância, de 15 dias depois tive o resultado na mão, só que precisava retornar no médico. Só que esse retorno médico demorou 2 anos. Passei em 2017 com o médico. E o que acontece? Nesse meio tempo, o médico que me atendeu, ele foi fazer uma cirurgia, não resistiu, acabou falecendo. Então, até eles se organizarem, demorou para chamar. Eu lembro que nesse meio tempo, eu estava num culto com meu esposo e as dores estavam mas tão fortes que eu desmaiei de dor. E ele me levou para o pronto-socorro. E chegando no pronto-socorro, ao ser atendida, o médico perguntou para mim, qual a sua profissão? E eu falei, eu sou cuidadora de idosos. Aí ele falou assim, mas você tá trabalhando com isso? Eu falei, não, no momento eu trabalho como babá. Aí ele falou, então você vai parar agora, você não pode mais exercer essa profissão. E eu lembro que isso me deixou muito triste, muito chateada mesmo, porque ser cuidadora de idosos, eu estudei para isso porque é uma coisa que eu amo cuidar dos nossos idosos. E eu lembro que eu chorei quando eu saí da sala do médico, e isso porque eu fiquei muito triste, né? E só que o meu esposo sempre me acalmando e falando para eu confiar em Deus. E eu lembro que na hora me veio o salmo que a minha mãe sempre citava para mim quando eu ligava para ela com dor, pedindo para ela orar para mim, que é o Salmo 57:2, que fala: eu clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. E eu falei, Senhor, estou clamando a Ti, executa por mim, Senhor, essa cura. E quando meu esposo já cogitando pagar um atendimento particular para eu levar o exame, né, para poder saber o que era, fui chamada no SUS para ser atendida pelo novo ortopedista. Aí fui ser atendida, o ortopedista olhou o exame, que ele falou assim, realmente você tem uma hérnia, ela não é de disco, mas é uma hérnia,
Só que esse exame é muito antigo, então nós vamos refazer esse exame e aí para ter certeza se ela não evoluiu, se ela evoluiu, a que pé estamos com essa hérnia, ele falou assim. Aí eu pensei comigo, pronto, agora eu vou esperar mais 2 anos, quando chegar de novo no atendimento já não vai valer o exame, né, o exame já não vai estar mais na validade. E aí mas confiei em Deus, né, e aí vim para casa, né, deixei o exame no lugar certo para o encaminhamento, e aí vim para casa. Foi questão de 10 dias mais ou menos, me chamaram para fazer o exame. Aí eu falei, eu lembro que quando a moça ligou, eu falei assim, moça, mas só que eu vou esperar mais quanto tempo para depois ter o retorno com o médico? Eu expliquei para ela que eu tinha esperado 2 anos, quando fui o exame já não valia mais. Ela falou, não, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai fazer o exame e quando a senhora tiver com o resultado do exame nas mãos, a senhora vai vir aqui e vai falar, eu estou com o exame para passar com o médico e aí a gente dá um encaixe para a senhora e a senhora passa com o médico. E assim eu fiz. Eu fiz o exame num dia, 10 dias depois o exame estava pronto e eu sei que em questão de 15 a 20 dias eu já estava passando com o médico. Aí o médico olhou para o exame, ele nesse dia nem olhou para minha cara e olhou para o exame e falou, olha, a senhora não tem nada. Aí eu falei assim, como assim, doutor, eu não tenho nada? O senhor mesmo que olhou, o senhor viu que eu tava com a hérnia, o senhor que diagnosticou a hérnia, inclusive o senhor mandou fazer o exame para ver se ela não havia evoluído para uma hérnia de disco, e agora o senhor me disse que eu não tenho nada. Mas senhora, o que eu posso fazer? Esse exame é o mais detalhado que existe para esse tipo de situação e a senhora não tem nada. Ele me mostra que a senhora não tem nada. E eu lembro que eu saí revoltada da sala do médico e falando, esse médico nem olhou pra minha cara e vai falar que eu não tenho nada, eu não tenho nada, e o que explica essas dores, não sei o que, não sei o que. E eu sei que eu chegando, meu esposo estava me esperando lá fora, né, dentro do carro, e ele falou, o que foi? Eu falei assim, o médico falou que eu não tenho nada, mas como que eu não tenho nada se eu sinto essas dores? E ele mesmo tinha me diagnosticado com hérnia. E aí ele, depois de eu soltar toda a minha bravura, né, com meu esposo, ele falou assim, mas você já parou para pensar que Deus pode ter curado você? Aí eu falei, não parei para pensar, mas eu vou passar lá na fulana, ela vai olhar para mim esse exame, que ela é fisioterapeuta, ela vai entender. Aí eu sei que fiquei assim bastante revoltada. Eu falo para vocês que eu fiquei bastante revoltada. E aí, quando cheguei em casa, Deus falou bem claro ao meu coração: você não crê no milagre? E aí eu parei para pensar e aquilo me deixou até envergonhada, porque se eu tinha pedido para Deus que Deus operasse o milagre, que Deus executasse por mim a cura, e eu não estava acreditando que Deus tinha me curado. E foi aonde eu falei assim, Senhor, então se tu me curasse, eu quero que a partir de hoje eu não sinta mais dor, porque eu não tenho mais por que sentir dor se eu estou curada. E foi, irmãos, naquele momento que Deus tirou toda a dor, e desde então eu não sinto mais aquelas dores na coluna, para a honra e glória do Senhor. Então eu falo para você o seguinte, não desista, desistir não é uma opção, né? Não desista de buscar a Deus aquilo que você está pedindo, porque Deus vai fazer, né? Se ele não fizer, é porque foi da vontade dele. Se ele ainda não fez, é porque não é tempo ainda. Ele quer te ensinar alguma coisa. Então, não desista de pedir a Deus aquilo que você está pedindo, a cura que você está pedindo, porque ele faz. Ele cuida dos mínimos detalhes, né? E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, que você não desista, assim como eu não desisti, né? Eu cria que Deus podia me curar, mesmo nesse último momento ter ficado meio incrédula, né? Mas depois ter realmente reconhecido que foi a mão de Deus que me curou, que você creia, porque Deus vai fazer. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu sei que Deus vai fazer. No tempo certo vai chegar a bênção, a cura que você necessita. Amém? Eu espero que esse meu testemunho venha edificar muitas vidas. Eu louvo a Deus pela vida dos 4 irmãos que tiveram essa iniciativa, né?
para poder edificar muitas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre-se do Salmo: clamarei a Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, 2. Deus vai executar. Você apenas tem que descansar nele e crer que ele já está trabalhando. Amém? Deus abençoe a vocês. Graça e paz, aqui quem fala é o pastor Gustavo Costa, muito alegre de participar aqui da página Entre Irmãos. E quero dizer meu testemunho. Eu nasci cego, com lesão cerebral. Aos 15 dias de nascido fui desenganado pelos médicos. Eu não poderia falar, eu era uma criança com uma lesão cerebral muito séria. Não poderia, não teria os movimentos naturais. Mas a minha mãe foi membro da Igreja Metodista Brasileira Central de Petrópolis. E aos 4 meses ela me levou lá. Havia um pastor nigeriano pregando, Simon Okar. E o pastor Naurelino estava interpretando. E naquela noite ele disse: olha, chegou uma criança nessa circunstância e hoje eu vou curar pelo meu poder. Porque eu tenho um chamado missionário, um chamado pastoral, um chamado na área de louvor dessa criança. Minha mãe disse que não conseguiu ir lá na frente na hora do apelo porque a igreja estava muito cheia, né? E aí ela não conseguiu. E o pastor me falou: olha, essa criança não está aqui no altar. Mãe, aonde você estiver com ela, levante ela que eu estarei orando. E ela me levantou, ele orou, e ela disse que naquele momento me deu um estalo na coluna. Eu nunca tinha chorado, comecei a chorar. E eu era cego, passei a enxergar, e hoje eu brinco, olhos azuis. Meu Deus, me deu olhos lindos. Eu era cego e hoje tenho olhos azuis. Não poderia estudar, já tenho 2 faculdades. Não poderia falar e hoje estou aqui testemunhando o que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Eu quero dizer para você o seguinte: nada resiste ao poder da oração. Creia de todo o seu coração, entregue tudo para Deus e você vai viver esse mover sobrenatural de cura na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar aqui nessa página. Um abraço aí, pastor Mateus, pastor Moisés, pastor Marcos e Miriam. Amo vocês e continue sendo essa bênção e esse instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoe. Olá, graça e paz. Meu nome é Carla. Eu vim aqui contar o meu testemunho de cura. Eu não podia gerar filhos e recebemos esse diagnóstico de um médico que eu já me tratava há 10 anos. E aquele foi uma notícia difícil, porque eu fiz todos os exames pré-nupciais, nunca em nenhum momento acusou nenhum tipo de problema. E daí eu tomei anticoncepcional, receitado por esse médico antes do meu casamento, e achei que ia ser como todos os outros casais, que a hora que parasse de tomar medicação, levaria um período, mas eu iria engravidar. E com o passar dos anos, o diagnóstico foi de não. Eu tinha ovário policísticos, eu tinha alguns outros probleminhas que contribuíam para a maior dificuldade de engravidar. E o meu marido, junto comigo, formava um problema de que a gente nunca ia gerar. Porque a quantidade de espermas dele era boa, mas a motilidade e tantos outros itens que precisam ter, né, para poder gerar filhos, ele não tinha. E nós já estávamos casados há 5 anos, quando eu despertei de que recebi a notícia de que eu não podia ter filhos. E aquilo foi muito difícil, a cobrança externa, o julgamento, muitas vezes, a acusação por parte de Satanás, que ela é muito dura. E eu coloquei sempre diante de Deus. E aí um dia eu passei mal e tive que ir até um pronto-socorro. E cheguei lá, o médico percebeu que eu tinha sérios problemas e que eu não podia gerar filho. E ele me deu um cartão e falou: olha, eu sou o chefe da reprodução humana do Hospital São Paulo. Leva esse cartão e fala que fui eu que te encaminhei. E lá você vai conseguir fazer uma inseminação, uma fertilização e você vai ser mãe. E aí eu com meu marido nós fomos, mesmo com o diagnóstico todo contrário, porque a gente já vinha num longo tratamento pelo convênio, né? E quando a gente chegou lá, nós fomos a um auditório e percebemos aqueles casais prostrados, aquele clima ruim,
e as pessoas frustradas, uns tinham feito inseminação e não tinham conseguido, outros fertilização in vitro e não tinham conseguido também. E naquele momento deu uma angústia no meu coração e no dele, e ele virou para mim e falou assim: olha, ou a gente gasta todo esse dinheiro da medicação dando de oferta e comprando cesta básica até para a igreja, porque eu não quero mais fazer esse procedimento. E o hospital, ele custeava todo o procedimento, mas a medicação era o casal que tinha que comprar. E aí, ali nós decidimos que seria assim. Nisso já tinham se passado os anos, nós já tínhamos mais de 8 anos de casado, e sempre orando, buscando e se tornando um sonho bem distante. E aí, quando foi um dia, nós decidimos e falamos: olha, se Deus tiver que nos dar filhos, Ele vai nos dar. E se for o propósito dele de a gente não ter filho, vai viver só nós dois. E nós vamos viver bem, assim, sem filhos mesmo. E aí a gente seguiu a nossa vida, eu entreguei na mão do Senhor e descansei. E quando foi um dia, eu passei mal, achando que eu estava com uma gastrite, um problema no estômago. E aí procurei o meu médico mesmo, que já me acompanhava há mais de 10 anos. E ele falou: olha, eu sei que você não está grávida, mas para você fazer uma endoscopia, você precisa de um exame de sangue para comprovar para o gastro que você não está grávida. Então faz esse exame e pode ir no gastro, que realmente deve ser uma gastrite, alguma coisa nesse sentido. E eu fiz o exame, quando eu peguei aquele exame, ele deu positivo. E nós ficamos assim, na hora, falando: não vamos se alegrar muito, que vai que foi um resultado errado, né? E daí, chegando no ginecologista, ele passou já um pedido de ultrassom e realmente eu estava grávida. Hoje a minha filha tem 13 anos, ela que está me ajudando a gravar esse vídeo. Quando ela tinha 7 anos, eu engravidei do meu filho, o Marcelo. E para quem não quer em milagre, creia que Deus é aquele que dá filhos a quem não pode ter, que dá cura. E eu tive que fazer uma laqueadura após o nascimento do Marcelo, senão eu teria muitos filhos. Então eu não sei se você está passando por esse problema, se o seu problema é infertilidade, qual é o seu problema, mas creia que assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Amém? Deus abençoe. Oi, meu nome é Mirelle, eu sou mãe da Anne e eu queria contar um pouquinho da história dela para vocês. A Anne, quando bebê, teve infecções urinárias de repetição, várias infecções. E a Anne não tinha sintoma, ela não tinha dor, não tinha ardência, não tinha nada que indicasse que ela poderia estar começando uma infecção. Simplesmente, do nada, uma febre aparecia, subia repentinamente e ela vomitava. E assim nós sabíamos que tinha acontecido nova infecção. E todas essas vezes, que não foram poucas, ela precisou ser tratada com antibiótico e com o tempo ela passou a ficar resistente a esses antibióticos. Então ela acabava uma infecção e logo fazia outra, e assim a gente foi por muitos e muitos meses, eu não lembro exatamente quanto tempo. Até que um dia, numa nova infecção, a médica falou que não havia mais nenhum antibiótico oral que a Anne pudesse fazer e nós precisaríamos internar ela para fazer um antibiótico injetável. E nós ficamos muito angustiados, nunca desesperançosos, porque sabíamos que Deus estava no controle, mas muito angustiados, porque quando é com os filhos, nosso coração se abala. E nós então internamos a Anne e foram 10 longos dias no hospital, fazendo uma medicação extremamente forte, que dava muitos efeitos colaterais, então ela precisou fazer outras medicações por causa dos efeitos colaterais dessa. Ela era muito bebê, a pele muito fininha, então tinha dias que ela precisava fazer 4, 5 acessos, ela chorava muito, tinha muita dor. Na época nós morávamos numa cidade muito distante, estávamos longe dos nossos familiares, não fazia muito tempo que estávamos lá nessa cidade também, então foram 10 dias longos. Hoje eu falo muito tranquila, mas não foram dias fáceis. E sempre crendo que Deus estava no controle, que Ele é o médico dos médicos. E também fomos sustentados por muitos irmãos orando, pessoas inclusive que nós não conhecíamos, mas nós sabíamos, chegava a notícia que estavam orando pela Anne.
Então, apesar de terem sido dias difíceis e longos, foram dias de acolhimento também da família de Cristo conosco. E quando acabou esses 10 dias, nós saímos muito esperançosos do hospital e, para nossa surpresa, alguns dias depois, a Anne teve uma nova infecção. E aí o nosso mundo caiu, nós não entendemos e a médica também não entendeu. E a minha cunhada, que trabalhava com remédios na época, ela falou: vocês precisam procurar um outro especialista. E então nós fomos à busca de um especialista e havia um apenas na cidade e nós fomos até ele e foi um homem de Deus, ele é cristão e ele ficou assustado quando ele viu a história da Anne e os exames e o histórico porque por um erro médico, a Anne tinha feito o antibiótico errado no hospital. Ela havia feito um antibiótico que era para paciente acamado de UTI. E ele falou que se ela continuasse nesse caminho, quando ela tivesse 10 ou 12 anos, ela não teria mais nenhuma medicação que pudesse fazer efeito nela, porque ela já tinha simplesmente tomado o remédio mais forte que existia na época. Eu não entendo muito, mas enfim, essas foram as palavras dele. E nós ficamos muito abalados. E então ele sugeriu que entrássemos com um tratamento de profilaxia durante 6 meses. Durante 6 longos meses a Anne fez antibiótico diariamente. Ela tomava uma dose de antibiótico diária. E ele já tinha nos avisado que após aqueles 6 meses, provavelmente ela teria que fazer uma cirurgia para correção de uma válvula. E fizemos então esse tratamento e quando acabou esses meses, que não foram poucos, foram 6 meses, né, com esse antibiótico diário, nós ficamos aguardando uma nova infecção para ver se acontecia. E para honra e glória de Deus, a Anne não teve mais nenhum episódio de infecção. Então a cirurgia não foi aconselhada. E 1 ano depois, o médico pediu que nós fizéssemos um exame de contraste para ver quais as cicatrizes haviam ficado nos rins dela. Quais as consequências dessas várias infecções, desse monte de antibiótico. E então nós fizemos esse exame, não foi um exame fácil, a Anne precisou ficar amarrada porque ela não podia se mexer e na época ela tinha trauma de médicos, de hospital, de jaleco, enfim, ela não conseguia ficar tranquila no ambiente, então precisamos amarrar a Anne na maca e mesmo assim eu ajudando a segurar. E fizemos aquele exame para saber quais as sequelas e para nossa surpresa, para nossa alegria e para a glória de Deus, não havia ficado sequela nenhuma. Mesmo após esse monte de infecção, esse monte de intervenção, a Anne estava com os rins totalmente íntegro. Não temos dúvida que a cura veio do médico dos médicos, não porque nós merecíamos, não porque nós fizemos algo, mas simplesmente por graça e misericórdia dele, a Anne foi curada. Hoje faz 4 anos que a Anne não tem nenhum episódio de infecção e sem sequelas, com os rins totalmente íntegros e somos gratos a Deus, o médico dos médicos. É isso, esse testemunho é para glorificar ao único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.